Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amados irmãos, essa semana, mais uma semana de uma palavra riquíssima, né? O Senhor está sempre dispensando para nós tudo aquilo que Ele é e tem, né? Ele sempre nos supre todas as nossas necessidades, principalmente a parte espiritual, né? Ele está sempre nos dando palavras. E essa semana falou de uma coisa muito importante, né? Que é reconectar o homem, né? A reconexão do homem com Deus, que é o título, né? O livro titulado aqui, o Elemento Diário, a segundo volume, né? Do Elemento Diário. Os irmãos têm desfrutado em casa. Então, onde o título aqui é a reconexão do homem com Deus. Mas o tema dessa semana é da semana 1, né? Creio que os irmãos têm desfrutado bastante, porque toda vez que nós entramos na palavra, emergimos na palavra do Senhor, mais vida ganhamos, né? Senhor Jesus. O tema dessa semana é a reconexão do homem com Deus. Nós acabamos de ler em Colossenses, capítulo 1, 13 e 14. Está dentro desse versículo, né? Vamos ler de novo? A palavra, ela sempre é bom a gente estar repetindo a palavra, né? Para que toda vez que eu repito a palavra, ela entra mais em mim, né? Esse é o segredo, né? É o segredo, se você não é decorar a palavra, é desfrutar dela como vida. E para que eu desfrute da palavra como vida, eu preciso estar sempre ruminando ela, né? Relendo, né? Então vou ler de novo, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Encontrando, pode ir lendo. Amém. Amém. Do império das trevas. Amém. Do seu amor. Amém. Ele, o qual. Amém. 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 Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, deixa bem claro que o homem estava debaixo de um domínio, né? De uma posse. Né? Império aqui significa domínio, posse. Que fala que o homem foi libertado do império das trevas. Nós vemos o mundo hoje está vivendo em trevas. Ultimamente, agora, tanta coisa tem acontecido aqui em Carlos Chagas, né? Está perigoso de você sair com sua família para ir para uma praça dessa, tomar um sorvete. Está complicado. E a tendência desse mundo é piorar. Não espere melhora, que vai ficar tudo tranquilo, que não vai. Por isso que nós temos que mudar, deixar o Senhor nos libertar e nos transportar para a igreja, irmãos. Porque a igreja é o lugar que nós somos guardados, somos protegidos. Se você quer que o Senhor proteja a sua família, traga ela para a igreja. Porque não adianta, por isso que a gente vê muitos casos, já presenciei muitos, de a pessoa receber o Senhor e voltar para o mundo de novo. Porque ela só foi libertada, ela não quis ser transportada. Aí também depende de nós, né? Depende de mim se eu quero ser transportado ou não. O Senhor não vai te pegar lá e vai te trazer de qualquer maneira. Ele quer ouvir de você, eu quero. Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso interior. Se eu tenho desejo, né, eu tenho vontade de ser um com o Senhor nessa terra, de servir o Senhor, de contribuir com a volta dEle para essa terra, com certeza, irmãos, Ele vai te trazer para a vida da igreja. Porque aqui é o lugar onde nós crescemos em vida, é o lugar onde nós matamos o velho homem. E o velho homem, o que o velho homem traz? Só coisas de trevas. Só trevas. O velho homem faz parte do império das trevas. Nós temos que estar no império da luz, que é no Senhor. Ele é a nossa luz.
Nós não podemos continuar na escuridão, graças ao Senhor que Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, mudamos de reino, né? Nós estávamos anteriormente, né, no reino de Satanás. Ele nos transportou de reino. Oh, Senhor Jesus, hoje, irmãos, nós podemos desfrutar de tudo o que o Senhor é. Toda riqueza espiritual que o Senhor tem é dada a nós, porque eu estou no lugar certo. Eu lembro que o irmão Pedro, uma vez lá em Vila Velha, teve uma conferência, e ele falou sobre isso, que o inimigo de Deus, ele criou um reino paralelo, né? Ou seja, um reino que não é original. Que o reino original é o reino de Deus. Nós sabemos que ele é muito astuto, ousado, né? Ele criou um reino que não é dele. Na verdade, ele não tem nada nessa terra. Tudo é do Senhor e para o Senhor. Mas ele fala que ele tem, né? Você já viu pessoas desse jeito, que tomam posse de uma coisa que não é dele e falam, isso aqui é meu, né? Assim é Satanás. E ele, irmãos, ele fica furioso quando nós somos transportados, né? Ele fala, não, estou perdendo mais um. Estou perdendo mais um. E para nós, e para o Senhor é muita alegria, né? Porque o Senhor, Ele conta com o homem. Toda a vida Ele contou com o homem. O homem foi algo criado com muito amor, né? O homem foi criado de uma forma especial. Todas as outras coisas foram criadas através da palavra. O homem foi criado através do toque da mão de Deus. Deus tocou no homem. Gastou um tempo, porque falar é rápido, né? Ele falava assim, haja luz. Aparecia a luz. Haja terra, a porção seca, aparecia a porção seca. O homem, ele gastou um tempinho, né? Porque ele teve que pegar aquele barro, moldar ali, depois soprar nas narinas daquele boneco o fôlego de vida, que é o Espírito, né? O Espírito que está dentro de nós, né? O outro lado é só o homem que tem o Espírito dentro de si. Nem outra criação de Deus tem o Espírito dentro de si, somente o homem, porque o homem foi criado de uma forma especial. Deus já nos criou pensando, você vai ser útil para mim. Você vai fazer parte do meu reino. Oh Senhor, oh, irmãos, quando eu toco nisso, eu me alegro muito, porque eu sei onde eu estou. Eu sei que um dia eu vou reinar com o Senhor. Nós temos que ter de convicção que nós estamos aqui é para reinar, irmãos. Não é para ficar nessa terra, na grande tribulação, não, é para reinar. O Senhor nos chamou e nos separou com um propósito. Não foi assim, eu só vou te separar. Não, Ele te separou, Ele já sabia, Ele já contava conosco, desde a criação. Não foi assim com Adão? Né? Ali no início, criou Adão, colocou ali no jardim, com toda sorte de árvores frutíferas para o alimento, preocupou com a parte física de Adão, da mesma forma Ele preocupa com a nossa parte física hoje, viu, irmãos? Às vezes você fala assim, poxa, mas o Senhor não preocupa com minha parte física, né? Ele preocupa sim. Se você está passando por um problema de saúde, você pode contar com o Senhor, invoca o nome dEle, pede que você vai ser curado. Tudo é por fé e pela fé. Então, ele preocupou com Adão, falou, não, eu vou colocar ele aqui, mas ele vai precisar de alimentar. Então, já vou deixar tudo pronto para ele. Mas nós vimos que isso durou muito pouco, né? Infelizmente. Durou muito pouco para Satanás bagunçar com todo o propósito de Deus, né? Uma coisa que eu me toquei é porque a gente fala assim, toda vez que a gente escuta essa passagem ali no início, ali em Gênesis, ali da queda do homem, fala que Eva estava sozinha, né? Ou seja, longe do esposo, longe de Adão. Ela estava sozinha e ela foi seduzida pelaquela serpente, né? Fala que a serpente é um dos animais mais sagazes, né? Eu creio que tem uma lábia muito boa, né? Eu creio que o bicho é danado, pai. Não é assim que ele faz conosco hoje? Ele também, hoje ele usa isso também conosco. Né? Chega com uma conversinha bonita, né? Eu vou te dar um bom emprego, você vai ganhar muito bem. Aí você fala, puxa, eu vou pegar esse emprego.
Aí, da pouco, do nada, ele vai tirando você de lado, daí a pouco você não está mais se vindo, não está vindo mais às reuniões, não está tendo mais tempo de desfrutar do Senhor, e só vai esfriando espiritualmente. Isso, irmãos, é a artimanha de Satanás. Por isso que eu não estou falando que os irmãos não podem trabalhar, mas quando você for pedir seu emprego, pede: Senhor, eu quero um emprego que eu sirva a Ti, né, e eu tenho meu trabalho. Eu não quero que o meu trabalho tira eu da Sua presença, porque ele é sutil. Eu imagino aquela conversa dele com a Eva ali, como que foi. Eu creio que ele foi falando: mas é assim mesmo, né? Colocando dúvida na cabeça de Eva. Outro ponto. Toda vez, e Adão não estava com ela, né? Eu acho que se Adão tivesse com Eva, eu acho que não teria acontecido, né? Eu acho que não. Mesmo que depois ele comeu do fruto, mas eu acho que não teria acontecido, né? Porque Adão ali era o esposo de Eva. Tipificando Cristo para nós hoje. Toda vez que nós ficamos fora do esposo, que é Cristo, nós somos enganados facilmente. Somos levados facilmente. O inimigo, com poucas palavras, nos toma, nos tira do desfrute. Fala: não, hoje tem uma coisa importante, você não vai para a reunião hoje, não. Ele chega no seu ouvido e sopra. Você esqueceu? Você tem um compromisso hoje. Se o nosso compromisso nessa terra é com o Senhor, né? Nosso compromisso é com o Senhor. Eu não estou falando aqui que, em vez em quando, você pode ir numa festa de família, num aniversário. Não estou falando isso. Eu estou falando que você não pode colocar as coisas no lugar do Senhor. Ele tem que ser primazia. Não cantamos no hino agora que falou sobre isso? O Senhor tem que ser a primazia. Né? E ali, quando Eva se distanciou do seu esposo, o que aconteceu? Ela foi enganada. Então, hoje, tipificando Cristo, né? Nós não podemos deixar o nosso esposo, que é Cristo. Temos que estar junto dele. Se vir Satanás com as artimanhas dele, chama seu esposo para a comunhão. Amém? Chama ele para a comunhão. Fala: meu esposo, vem cá. Isso aqui que está falando aqui é verdade ou é mentira? Porque o inimigo, ele é tão sutil que ele usa as meias verdades. É algo bem camuflado, né? Bem camuflado para a pessoa confundir. Aí você fala: mas está certo, e está tendo a palavra, né? Está tendo a palavra que o homem tem que viver do seu suor. Não deu o exemplo do trabalho, né? O homem tem que viver do seu suor, sim, mas desde que esse homem sirva primeiramente o Senhor. Né? Nós temos que trabalhar. É lícito o homem trabalhar, mas desde que o trabalho não roube o lugar do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que com a queda do homem, a partir do momento que, ali a partir de Gênesis capítulo 3, ele começa a falar da queda do homem, como comeu, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era para ele ter alimentado da árvore da vida que estava no meio do jardim. Se ele estivesse alimentado dessa árvore, hoje não teria esses problemas que tem hoje. O homem estaria para sempre, né, eternamente, cheio da vida de Deus. Hoje é uma luta para o Senhor encher um pouquinho em nós, não é isso? É uma luta para você desfrutar do alimento diário de manhã. Você já levanta para desfrutar da palavra, já pensando em mil e uma coisa para fazer. Bicho, eu tenho que fazer isso, né? Aí o que acontece? Você não consegue entrar na palavra. Porque o seu pensamento não está na palavra, seu pensamento está lá fora, já pensando o que você vai fazer. Então, quão é difícil, né, o Senhor nos encher dele, nos encher do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, o segredo, irmãos, é estar nesse reino de amor. O segredo é estar no Senhor. O segredo é estar com o esposo, que é Cristo, né, junto dele ali, ó Senhor Jesus. E com a queda do homem foi gerado 2 reinos, né? 2 reinos foi gerado. O reino de Deus, que é de eternidade e eternidade, e o reino de Satanás. Que na verdade, ele não tem reino algum. O reino é de Deus, mas ele acha que ele tem um reino. E quando ele foi jogado para essa terra, ele tomou posse da terra, irmãos. Por isso que a palavra fala: o mundo jaz no maligno.
né? A terra ela foi usurpada por Satanás. Então, tudo o que acontece nessa terra está debaixo do domínio dele. Por isso que eu e você temos que mudar de esfera. Chega de viver na esfera terrena, irmãos. Amém. Vamos para a esfera celestial. Amém. Vamos para o reino, amém? Amém? Para o reino de Deus. Amém. Você foi libertado e transportado para isso. Para viver no reino de Deus. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos que quando nós estamos no reino de Deus, irmãos, é só uma coisa boa nas nossas vidas. É alegria, é paz, é amor, é mansidão, é domínio próprio, é aqueles frutos que fala ali em Gálatas 5, né? Os frutos do amor, é aquilo ali, Deus é amor. Nós teremos tudo aquilo. Nós teremos tudo o que o Senhor é, se eu estou no reino dele. Mas se eu estou no reino de Satanás, irmãos, oh Senhor, é só tragédia, né? É só morte, é só coisas ruins. É o velho homem expressando a todo momento, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ficar no reino de Deus, amém? Vamos viver nesse reino, buscando cada dia mais estar mais perto desse reino. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Falou de algo tão assim que eu toquei muito, que falou sobre a posição e disposição. Uma vez eu desfrutei de um livro, que ele está totalmente dentro do livro de Levítico, que fala ali do tabernáculo, né? Ali os animais que eram separados, né, para fazer ali esqueci o nome agora, como é que é? As ofertas, né? Os sacrifícios. Aquele animal, ele era separado meses antes. Desde de novinho já era escolhido, né? Já separava aquele animal e deixava ele ali para fazer esse sacrifício. Ele era separado, escolhido, colocado, ele tinha uma comida certa para comer, não comer qualquer coisa, né? Então ele era um animal totalmente separado dos outros. Ele tinha uma alimentação adequada para ser usado, né, ou seja, esse animal ele era mudado de posição, né? Ele estava junto com os outros, tirou de lá, trouxe para cá, separou ele, colocou em outra posição. Assim somos nós, né? O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz, que é Ele. E nos colocou no viver da igreja, nos colocou nessa posição. Irmão, mas não basta só estar na posição. Não basta só ser tirado e colocado aqui. Eu e você, nós precisamos desfrutar de Cristo. Nós precisamos comer do Senhor, alimentar. Até o dia do sacrifício, né? Assim que era com os animais, ele tinha um tempo de alimentação para depois de ser sacrificado, né? Somos nós a mesma coisa. O Senhor nos separou, nos colocou na posição, mas eu preciso ter disposição. Olha só como que o Senhor é maravilhoso. Ele nos tira de lá, nos coloca aqui e fala: agora você quer? Você quer me seguir? Você quer ser um comigo? Não é assim? Você fala assim, se quiser. Ele nunca impõe sobre nós. Se quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Então ele nos tira de lá e coloca e fala assim: se você quiser, você quer? Você quer me seguir? Você quer alimentar de mim? Você quer receber vida? Você quer receber paz na sua casa? Você quer ser uma pessoa alegre? Aqui é o lugar. Mas você precisa alimentar de mim todo dia. Alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Para que eu cresça em vida. Se torne uma pessoa... Cada dia que eu desfruto mais do Senhor, irmãos, nós nos tornemos mais útil. Né? O Senhor vai achando caminho, nós vai achando caminho. Fala: irmão, você já está pronto para servir. Você vai servir na música. Irmão, você já está pronto para servir. Você vai servir na limpeza. Irmão, você está pronto para pregar o evangelho. Você vai pregar o evangelho na Nanuque. Você vai pregar o evangelho em Carlos Chagas. Então, na medida que eu me entrego ao Senhor, eu falo: Senhor, eu quero. Eu me disponho. Senhor, eu quero te servir. Ou seja, eu saí da parte da posição e me dispus. Ou seja, fui para a parte de disposição. Então o Senhor acha caminho em mim. Eu começo a crescer em vida e vou amadurecendo, né?
se tornando uma pessoa cada vez mais útil nas mãos do Senhor. Então, o Senhor não quer que nós ficamos só na posição, porque se eu fico só na posição, eu corro o risco de voltar de novo para o império das trevas. Por isso que muitas vezes nós vemos filhos de Deus, muitos, que não veio de lá, chegou aqui e não prosperou, não ficou, não conseguiu ficar. Certamente era alguém que não desfrutava da forma adequada, né? Porque se desfrutasse do Senhor da forma adequada, ele tinha permanecido. Deixou ainda, porque na posição, ainda quem opera muito é o velho homem. Quando eu estou na posição, ainda o velho homem está muito em mim, ele ainda está tomando conta do meu ser, ele ainda que manda em mim. E por ele mandar em mim, eu vou fazer a vontade de quem? Eu vou fazer a vontade dele. Então, por isso que as pessoas não conseguem ficar, elas voltam para o império das trevas, voltam para o mundo de novo. Aí você fala, poxa, mas fulano batizou, passou pelas águas, recebeu o batismo, não permaneceu, por isso. Porque ele não se dispôs a desfrutar do Senhor. Nós temos uma caminhada pela frente, irmãos. E é uma caminhada longa. Se eu não me alimento do Senhor, eu não vou ter forças para caminhar. Na medida que eu vou alimentando do Senhor, mais força eu vou ganhando para caminhar. E tudo vem dele, ele é o supridor. É Ele que nos dá tudo que nós precisamos. Mas eu preciso me dispor. Senhor, o Senhor me trouxe para a vida da igreja, não foi por acaso. O Senhor me tirou do lamaçal, né? O Senhor me tirou do fogo. Era um tição, sendo ali queimado no fogo. O Senhor foi lá e me tirou de lá e me colocou aqui. Agora, Senhor, eu quero avançar. Eu não quero ficar só aqui na posição. Eu quero me dar disposição, Senhor, para mim ser um com o Senhor nessa terra. Irmãos, com certeza Ele vai dar e você vai ser um vencedor. Amém. Mas nós precisamos ter disposição no coração. Falar, Senhor, se você não está conseguindo, fala com o Senhor. Coloca para Ele a situação, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Ele olha o nosso coração, irmãos. Ele olha o nosso coração e fala, realmente Ele quer. E eu vou ajudar Ele. Eu vou dar Ele toda a força necessária para ele vencer. Amém. E nós sabemos que o Senhor está tecendo em nós, está tecendo esse tecido, né? Tecido de amor. Porque, irmãos, ainda em nós há muita coisa do velho homem. E esse tecer que o Senhor está fazendo em nós, está fazendo na igreja, tecendo os irmãos, juntando um com o outro, né? Para se tornar ali um. Muitas vezes é complicado, né? Mas o Senhor está fazendo. E falou para nós que esse processo exige muita pressão. Pressão extrema. Por isso não estranhe o fogo ardente, né? Pedro fala isso. E é alguém, irmãos, que realmente viveu isso, viu? Pedro viveu isso na carne, no corpo. Foi um homem que passou por várias provações. Porque ele tinha a natureza muito dura, né? Então, o Senhor queria trabalhar Pedro, porque ele tinha um coração. Pedro tinha um coração. O Senhor olhou para Pedro e falou, não, ele tem um coração, eu vou trabalhar ele. E da mesma forma hoje, com cada um de nós, ele olha para nós e fala, você é meu, você tem um coração. Oh, Senhor Jesus, você tem um coração, então eu vou cuidar de você. Eu vou matar esse velho homem que está em você. Oh, Senhor, Ele quer trabalhar em nós, irmãos. Ele quer trabalhar na nossa alma, que é o impedimento maior para Deus. Uma vez eu li um livro que fala que é mais fácil Deus ressuscitar Lázaro, né? Do que trabalhar na alma de um homem. Porque Lázaro só gritou, sai para fora, Lázaro. Lázaro saiu. E quantas vezes o Senhor está falando com nós? Quanto tempo Ele está falando? Quantas palavras o Senhor tem repetido para nós? E ainda eu continuo mesmo. Ó Senhor Jesus. Se fosse um Lázaro para ser ressuscitado, tinha ressuscitado há muito tempo. Olha para os irmãos verem como que é duro a nossa alma. Como que o velho homem, ele é terrível. Mas eu estou falando isso aqui nessa noite, não é para dizer amar você não, meus irmãos. Não é vocês não. É para vocês se alegrar, porque vocês estão no lugar certo. Vocês estão na igreja. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês são membros desse corpo.
E o Senhor vai trabalhar em cada um de nós. Ele vai terminar a obra que Ele começou. Ele não vai deixar pela metade não, viu? Não desanime. Se alguma coisa nessa noite está desanimando você, levanta a sua cabeça e fala, não, eu quero vencer. Amém? Mas eu estou mostrando para os irmãos como que é a nossa natureza. E qual dos reinos que nós iremos ficar. Nós temos liberdade de escolher. Qual reino que você quer ficar? Oh Senhor Jesus. Foi colocado na nossa frente 2 reinos. Não tem 3 não, viu? São só 2. Se eu não estou no reino de Deus, eu estou no reino de Satanás. Não tem meio termo. Não, aí eu falo, não, eu estou com um pé na igreja e outro lá no mundo. Você já está no mundo, viu? Ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, realmente ver isso, né? Como está sendo o meu viver? Eu tenho desfrutado do reino de Deus ou eu tenho desfrutado do reino das trevas? Como é que está a minha vida, né? Tem que colocar isso na luz do Senhor. Se coloca hoje na luz do Senhor a sua vida, a minha vida, eu tenho que colocar sempre, Senhor, como está o meu viver? Como está a minha vida? O meu testemunho ali fora, como que está? Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, faz parte do nosso viver. É duro, é duro servir o Senhor, é duro viver a vida, não é fácil. Por isso que o irmão falou que é um processo de pressão extrema, ou seja, aqueles fios, para que dê um tecido bom, compacto, firme, é necessário que puxe bastante, com muita pressão, com muita força. Ou seja, a máquina de tecelagem, ela faz esse processo com muita força, para que aqueles fios se unem bem, sem deixar vácuo, sem deixar espaço algum. Você olha na luz, e você vê um único tecido, e é formado de fios. É impressionante isso, não é, irmãos? Olha só, isso é impressionante. Se você pega uma malha, as irmãs que trabalham com loja de roupa aqui, né, irmã Neres? Conhecem as roupas boas. Claro que conhece, né? Talvez eu não tenha tanta experiência com isso não, mas eu sei que aquelas que você pega, que tem as malhas abertas, não é muito boa não, né? Seu Abdu levou na luz, você viu do outro lado, você falou assim, a não ser que seja aquelas de crochê, né? Que eles fazem de crochê com aqueles buracão, aquele lá tudo bem, ela é feita daquela forma, mas o tecido que eu estou falando, você tem que olhar para a luz e não pode ver abertura nenhuma. E para fazer esse tecido, há uma pressão extrema, puxando ali, acochando aqueles fios. Quem já viu fazer balaio aqui? Alguém já viu? Estou falando balaio? Samba. Já viu? Meu avô fazia esses balaios, eu ficava olhando. Aí um dia eu falei, avô, mas esse bicho dá trabalho demais. Ele meu filho, tem que apertar bem juntar bem essas negocinhas para não ficar buraco, para não vazar as coisas, né? E eu fazia taquara na época, era taquara, aquele bambuzinho taquara que eles falam. Ia tecendo aquele balaio ali. Ó, gente, e depois que está pronto, é tão lindo, né? É bonito, não é? O Senhor está fazendo isso com a igreja, viu? Ele está tecendo cada fio, somos os fios, né? Estamos tecendo entre nós e Ele, né? Ele é o de dura, aquele que, o vertical, os horizontais somos nós. E Ele está tecendo esse tecido, por isso que de vez em quando Ele dá um puxão, viu? De vez em quando Ele bota a pressão no negócio, dá uma puxada, porque Ele veio nós meio, falou, não, vou ter que dar uma puxada nele. Então não desanime não, viu? As puxadas é para que o tecido fique bem feito, compacto, firme, forte. Ó Senhor Jesus, resistente, né? Para quando você levar assim para a luz, você vai ver não vai ver luz nenhuma, vai estar tudo fechadinho. Mas aí vai falar, isso aqui tá bom. É isso que está fazendo com a igreja, viu? Então, irmãos, por isso nós precisamos ter disposição. Tem que ter disposição, falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser esse tecido útil nas tuas mãos. Pode puxar, pode botar pressão, pode puxar. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 5? Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Romanos 5,
Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Ó Senhor Jesus. Amém? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha o que fala aqui. O que as tribulações produzem aqui em nós, irmãos? Olha, muita coisa, hein? Produz perseverança, esperança, experiência. E por isso que nós precisamos estar deixando o Senhor puxar esse fio, viu? Deixa o Senhor puxar isso aí, ajustar bem, porque vai... Na verdade, irmãos, as tribulações não é para você falar, mas eu estou sofrendo muito. Não murmura, não. Dá graças a Deus. Fala, ó Senhor Jesus, eu sei que não está fácil o que eu estou passando, mas o Senhor falou na tua palavra que vai gerar em mim perseverança, que vai gerar em mim esperança, que vai gerar em mim o teu amor, que vai gerar em mim experiência para mim poder passar para as outras pessoas, né? Então não desanime, não desanime, o Senhor está puxando mesmo, Ele vai puxar sempre, o que for necessário Ele vai puxar. Eu gostaria de ler outro versículo com os irmãos, está lá em 1 Pedro, que fala também das tribulações, 1 Pedro 6 e 7. Estou mostrando para os irmãos aqui, porque os irmãos que estão chegando agora para a vida da igreja, talvez falem assim, poxa, mas os irmãos falam tanto de sofrimento, né? A gente tem que passar por sofrimento, não seria bom eu passar só por coisas boas, né? Mas eu quero mostrar para os irmãos que é necessário. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus. Amém? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serás contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o que o sofrimento faz aí, irmãos, as tribulações. Olha o que ela nos leva aqui. Ó Senhor Jesus, nos leva, tudo isso que o Senhor está fazendo em nós, é para que haja em nós glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então não desanime, viu? Deixa o Senhor puxar esses fios aí, ajustar, porque Ele vai fazer isso. Se for necessário, Ele vai ajustar. Ó Senhor Jesus. E essa textura, irmãos, essa textura que o Senhor está fazendo, você fala assim, poxa, mas é com sofrimento, mas a textura que o Senhor está fazendo em nós é com amor, viu? É porque Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira. Então, esse amor que o Senhor tem com cada um de nós, se for necessário, Ele vai fazer de tudo para que eu e você reine com Ele, viu? Então não desanime. Vamos ler lá, Hebreus capítulo 12. Os irmãos voltem aí um pouco. Hebreus capítulo 12. Capítulo 2, versículo 6. Hebreus capítulo 12, 6. Aí nós vamos ler o 6 e o 7, e depois nós vamos lá para o 11. Amém? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É o 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que o filho há que o pai não corrige. Vamos lá para o 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ó Senhor, então o Senhor quer fazer essa obra em nós, e se for necessário, Ele vai disciplinar o filho dele, né, que somos nós. Somos filhos de Deus, e Ele vai disciplinar se for preciso. Amém? Senhor, mas isso é com amor, viu, irmãos? É com amor. É igual um pai com filho mesmo, né? Você está ali corrigindo seu filho, dando umas varadinhas nele ali, mas seu coração lá no fundo, você não queria aquilo.
Você não queria bater nele, mas é necessário. Lá no fundo, você fala assim, poxa, eu não podia estar fazendo. Fica com dó, eu amo meu filho, eu não posso estar fazendo isso com ele. Mas você tem que fazer, porque senão ele vai tomar caminhos que não vai ser agradáveis. Da mesma forma somos nós. Se hoje o Senhor não trabalhar em nós, como nós iremos reinar? Oh Senhor Jesus, nós temos que deixar o Senhor trabalhar, viu? Chegar a vara em nós, né? Tem que deixar o Senhor chegar a vara em vez em quando. Senhor Jesus. Vamos lá, outro ponto muito importante. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu falei aqui dos reinos, né? Que foi dividido em 2 reinos, com a desconexão do homem com Deus. E eu gostaria de ler uns versículos aqui com os irmãos, que mostra a diferença do reino e uma diferença do reino do outro, né? São totalmente o contrário, totalmente diferentes, né? Vamos ler Gálatas 5. Senhor Jesus. Só para a gente confirmar aqui, Gálatas 5, ficar claro para nós, né? Que aí você vai ficar atento, quando você estiver entrando aqui em algum desses reinos aqui, o Senhor te dá a luz, você fala, não, isso aqui não é para mim não, eu não faço parte desse reino, amém? Gálatas 5, 22. Eu vou começar com o reino de Deus, que é primeiro, né? O reino de Deus aí primeiro. Gálatas 5, 22. Frutos do Espírito. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora vamos para o reino de Satanás, né? Do inimigo de Deus. Aí em cima aí, só voltar para cima um pouquinho, já está aí não, o melhor, vamos ler outro versículo que está mais claro para nós, em Timóteo. 2 Timóteo. E eu pensei em colocar isso aí junto, mas o de Timóteo está mais claro para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. É muita coisa, olha você ver, olha o quanto é mais do que o reino de Deus. O reino de Deus é muita coisa, mas de Satanás, ó Senhor Jesus, é muita coisa. É muita coisa ruim. Os irmãos vão entender por que o mundo está dessa forma hoje, né? 2 Timóteo capítulo 3, a partir do capítulo 1 aí até o 7. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, olha irmão, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só como que são o reino de Satanás. Irmãos, por isso que esse mundo está dessa forma, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, e nós conhecemos os 2 reinos, por isso nós temos que conhecer também o reino do inimigo, não entrar nele, mas tem que conhecer. Não é assim para o camarada vencer uma guerra e não tem que conhecer o inimigo? Se ele não conhecer o inimigo, não tem como ele usar as estratégias para vencer a guerra, né? Então nós precisamos também conhecer o reino do inimigo para você se defender, né? Quando começar a gerar no seu coração aqui um pouquinho de ciúme, um pouquinho de ira, né? Ficando um pouquinho meio arrogante, você fala, Senhor, isso aqui não faz parte de mim. Repreenda imediatamente, irmãos. Invoca o nome do Senhor e volta para o reino de Deus. Por isso que eu tenho que conhecer. Se eu não conheço a palavra, se eu não conheço isso aqui, eu sou enganado. Eu vou achar normal, igual muitos aí fora acham normal.
Não, é assim mesmo. O filho respondeu o pai, é assim mesmo. Não, é assim, as crianças de hoje estão assim. E vai passando, porque ele não conhece. Nós conhecemos, graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado luz, tem nos mostrado aquilo que é certo e o que é errado, né? Tem nos dado luz sempre. Isso aqui não é adequado. E a unção que está dentro de nós, que é o Espírito, ela nos mostra, né? Você não sente paz. O ponto principal de você fazer alguma coisa, e aquilo não é de Deus, a unção te incomoda e você não sente paz. Você fala, não é isso aqui não é de Deus. Mas aquilo que você vai fazer, e você tenha comunhão com Deus primeiro, viu? Coloca na presença do Senhor, você teve paz, você sentiu paz. Mas tem cuidado também que o coração do homem também é enganoso, né? Por isso, irmãos, tem que estar muito na luz, viu? Tem que pedir o Senhor muito luz, é uma luz forte, viu? Como é que essas luzes fortes tem, meu irmão Magro? Essas luzes fortes está saindo agora, a LED, sei lá, que clareia mesmo. Tem que clarear, tem que mostrar tudo, porque senão nós somos enganados. Porque o velho homem, ele é capaz de nos enganar, de falar, não, é isso mesmo, o Senhor confirmou, pode fazer, está confirmado. Mas a sua vontade, a vontade do velho homem é tanta, que você acha que é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, quantas pessoas foram enganadas? Eu falo, pessoa de fora, eu já mesmo fui enganado com isso, né? E depois, aí você fala, poxa, não era isso, né? Mas aí, o que acontece? Porque não foi adequado na luz do Senhor, você não pediu luz adequada para clarear, para mostrar, para revelar, se é verdade ou se não é. O Senhor, irmãos, o Senhor, Ele revela. Ele revela para nós totalmente tudo aquilo que Ele é, e Ele mostra o que é certo e o que é errado, né? Nós só vivemos nesse reino do inimigo se quiser, viu? Porque onde nós estamos, onde o Senhor nos colocou, nós somos mostrados, está tudo claro para nós. Tudo claro. Ó Senhor Jesus. Então vamos permanecer firmes no reino de Deus, sabe, irmãos? Não vamos dar entrada para o inimigo nos chegar e nos induzir, nos levar para o reino dele, viu? Oh Senhor Jesus, nós precisamos estar no reino de Deus. O bicho ele é tão astuto, que aquela passagem dali, quando o Senhor estava ali jejuando ali, durante 40 dias, olha só como é que o inimigo, ele conhece a nossa fraqueza, infelizmente ele conhece, viu? Ele viu o Senhor jejuando ali e falou, ele está bem fraco. Mas ele não sabia que ali era um filho de Deus, né? Estava na forma de homem, na carne, estava sujeito a fraquezas, e ele falou, eu vou derrubar ele, né? Ele está na carne, né? Tem 40 dias que ele não come, então está fácil. E uma das coisas que ele mostrou para Jesus ali naquele dia, naquele momento, foi os reinos, né? Ou seja, era de Deus os reinos, ele falando que era dele, está vendo aqueles reinos lá? Se você prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos. Por isso que a palavra mostra para nós que ele usurpou, né, esse mundo e se tornou, o reino do mundo se tornou dele, né? Ó Senhor, essa passagem, irmãos, está lá em Mateus 4, eu gostaria de ler com os irmãos rapidinho, Mateus 4, ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Esperar os irmãos encontrarem para a gente desfrutar juntos. Oh, Senhor Jesus. Amém? Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só como que ele é sujo, né? Senhor Jesus. Aí o Senhor responde ele com uma resposta assim, bem sábia, né? Então Jesus lhe ordenou, retira-te de Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ó Senhor Jesus. Então, aqui ele quis enganar o Senhor com os reinos dele, mostrando o reino que não era dele, né? É como aquele camarada que pega um carro novo do outro e sai mostrando vantagem aí, esse carro é meu. Já vi gente fazendo isso. O carrão que eu comprei e tal. Eu falo, você comprou um carro? Comprei.
mentira pura, né? Isso, irmãos, são as pessoas que vivem no reino de Satanás, né? Isso é normal, engana a pessoa, mente e vai. É tudo coisas que não traz vida, só traz morte, né? Infelizmente. Senhor Jesus. Outro versículo está lá em 1 João, vamos ler rapidinho aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João está antes de Apocalipse aí. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha só isso aqui. Sabemos que somos de Deus. Nós tem que estar claro para nós. Você tem que ter convicção que você é de Deus. Não fica não fica com dúvida. Não. Nós somos de Deus. Amém? Somos de Deus. Nós somos de Deus. Amém. Nós somos de Deus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí o cara fala, mas no mundo há tanta coisa boa assim, irmãos, tudo é camuflagem, viu? Né? Tanta coisa boa, sim, tem muita coisa boa, né? Mas essas coisas têm que ser passadas na luz do Senhor, para ver se realmente é boa, né? Ó Senhor Jesus. Senhor, e coisas, felicidades, tudo no mundo é passageiro, né? Alegria é passageira. O cara vai para uma festa, chega lá, todo alegre, volta de lá ruim, bêbado, chega em casa com cabeça doendo, todo danado. O dinheiro dele ficou lá, o dinheiro que ele ganhou durante a semana, ficou lá naquela festa, correndo o risco de levar uma bala perdida, gerar uma briga, qualquer coisa. Então, olha você ver como que é. E isso para nós antes era normal. Não era? Era normal. Era normal. Eu nunca fui de ir muito em festa não, mas de vez em quando meus irmãos, bora moço, deixa de ser besta, sai dentro de casa, vamos embora para a festa. Aí de vez em quando eu ia, mas não gostei não, nunca gostei de bagunça, barulho não, eu sempre fui mais caseiro. Mas é assim. Para o mundo, as coisas lá fora, você correndo risco, tanta coisa, mas é bom, é normal. E o inimigo fala, vai ter outra melhor, viu? Vai ter outra melhor. Aí o verso vai de novo. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós somos enganados. Se não tiver o Senhor, é enganado. Se estiver distante do esposo, é enganado. Senhor Jesus, por isso nós precisamos estar junto do Senhor, vivendo no reino dele, viu irmãos? Não deixe esse reino por nada, viu? Ó Senhor Jesus. E sabe por que o inimigo, mesmo você dentro da igreja, irmãos? Talvez você fale assim, irmão, eu estou aqui na igreja, estou tranquilo, acho que não vai acontecer nada disso comigo, não. Não pensa dessa forma não, porque o inimigo ele é muito sutil, né? O bicho é danado, ele tem as artimanhas para nos enganar. E aí, ele quer fazer com o homem, ele quer contaminar esse homem, porque ele sabe que o homem é algo especial para Deus. Foi algo criado para reinar com Deus, não foi para ficar nessa terra, entendeu? O homem foi criado para reinar com Deus. Então, Satanás fica furioso, fala, não, eu não vou deixar. Então ele quer contaminar, estragar esse homem, para que não haja edificação. Para que a igreja não seja edificada. O que acontece, irmãos, quando nós, de vez em quando nós caímos, né? Pecamos, a gente fica frio, não é assim? Você fica desanimado quando você não tem autoridade de ir na presença do Senhor, falar, Senhor, eu me arrependo, né, do que fiz, e eu quero o teu sangue agora, né, para me lavar, para me purificar. Nós temos autoridade, mas nesse momento, quando o homem cai, ele fica frágil, ele não aguenta voltar na presença do Senhor. Aí o inimigo acha, por isso que ele quer fazer isso, desanimar, porque ele não quer ver a igreja dele edificada, porque se eu estou animado, se eu estou firme no Senhor,
Ó, Senhor Jesus, eu vou servir, eu vou estar junto com os irmãos. Os irmãos, vamos para pregar o evangelho o dia todo, embora. Vamos para qualquer lugar, você tem disposição. Mas, quando eu piso em falso, aí ele vem acusando, porque ele sabe que quando ele acusa, ele nos deixa para baixo. E aí eu não consigo levantar, aí ele fala, eu consegui derrubar um. A edificação vai atrasar. É assim, irmãos. É dessa forma que o inimigo tem feito com os filhos de Deus. Essa palavra aqui não é para incrédulos, é para os filhos de Deus. Porque fala no início, o versículo principal, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, é um filho de Deus. Não é para qualquer pessoa, é um filho de Deus. E depois a palavra vem falando que ele quer contaminar esse homem para que não haja edificação, porque ele sabe que quando eu estou forte no Senhor, não é em mim não, viu? Não é na minha força natural não, é forte no Senhor. Quando eu estou forte no Senhor, eu sou um com a obra. Eu sou um com o Senhor nessa terra, com o reino dele. Sou útil nas mãos dele. Então o inimigo ele fica furioso. Ele não quer que isso aconteça, né? Ele quer derribar. Ele quer deixar os membros para baixo para que não haja edificação. Então, se isso acontecer, irmãos, não fique prostrado. Vai na presença do Senhor e fala, Senhor, me levanta agora, né? Me dá força aqui, né? Se foi pecado, Senhor, aplica o teu sangue. Irmãos, o sangue do Senhor é poderoso para lavar e purificar. Creia nisso, viu? Creia que o sangue de Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. E quando você está aí no Senhor, a palavra fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não fique prostrado. Não deixe o inimigo ficar jogando na sua mente que você não serve mais para a obra. Que você não serve mais para servir, que você não é mais útil na obra dele aqui na terra. Não deixe o inimigo fazer isso com você. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor, entra no Espírito e fala, vocês arreda de Satanás, fazem igual o Senhor Jesus fez. Arreda Satanás com toda a autoridade, irmãos. O Senhor deu autoridade à igreja. Lembre disso. Eu e você temos autoridade no nome dEle para vencer qualquer batalha espiritual. Então não fique cabisbaixo, ó Senhor Jesus, reclamando, eu queria ir tanto na reunião, mas eu não aguento. O Senhor te deu tudo o que você precisa. Você está no reino de Deus. O Senhor te deu tudo. Aplique o sangue. Se for pecado, né? Se for preciso se arrepender, se derrame nos pés do Senhor. Se derrame mesmo, se humilha. Se arrependa e volta para o Senhor. E volta para servir. Para ser um com Ele nessa terra. Então não deixe essas coisas te abalar, te deixar para baixo. Porque Ele quer isso, Ele quer contaminar o homem, Ele quer estragar o homem. Porque Ele sabe que o homem é uma peça útil nas mãos de Deus para edificação. Eu e você somos úteis para Deus. Somos úteis. Somos importantes para Deus. Todos nós temos valor para Deus. Então não fica desanimado não, viu? O Senhor, Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer fazer você alguém que vai reinar com Ele, amém? Então vamos pegar essa autoridade que nos foi dada e vencer o inimigo, amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Olha o que é que Paulo fala aqui. Ele fala para o pessoal lá em Coríntios, né? Os irmãos ali em Coríntios. Aqui ele estava falando da contaminação da palavra, né? Que ele falava uma palavra, ele trouxe uma palavra e ele estava vindo com outras palavras. Mas nós também podemos aplicar isso aqui em outro sentido, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor, os irmãos encontraram, pode ir lendo, viu? Amém.
Amém. Ó Senhor Jesus. Mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Paulo aqui estava falando para filhos de Deus, viu? Para cristãos. Ele não estava falando para qualquer pessoa. E essa palavra hoje, ela está falando também para cada um de nós. Não ache que nós estamos aqui, que o inimigo pode chegar com as suas astúcias, que ele vai vir, viu? Ele vai vir para tentar nos tirar do foco, né? Ele não quer ver edificação. Então, fique atento, né? Nós somos soldados de Cristo, e o soldado ele tem que ficar atento, né? Nós temos que vencer essa guerra, viu, irmãos? Não vamos desistir, não vamos desanimar, mas vamos vencer essa guerra. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta com cada um de nós. Mas, irmãos, falei de tanta coisa, né? Do reino de Satanás, tanta coisa ruim que o Satanás faz. Mas tem algo assim, grandioso para nós. Mas graças a Deus, eu coloquei até a frase aqui: o rio da graça está passando e invertendo tudo isso. Amém? O rio da graça está passando, está invertendo tudo isso. Então você tem que estar no rio da graça. Você tem que estar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus, o reino de Deus é o rio da graça, irmãos. O Senhor dispensa a todo momento a graça para nós. Toda manhã Ele está dispensando graça. Graça todo dia, quando amanhece, quando você levanta da sua cama, o Senhor está dispensando graça. Olha só que maravilha, esse rio está passando na sua casa. Esse rio está passando no seu trabalho. Esse rio está passando na sua vida particular, que ninguém sabe o que está acontecendo com você. Só você mesmo e Deus. Esse rio está passando lá, viu, irmãos? Então, esse rio da graça está nos salvando, irmãos. Vamos mergulhar, vamos emergir nesse rio, que é a palavra dele. Vamos emergir nessa palavra, entrar nela. Ó Senhor Jesus. Temos que fechar com isso, né? Com o rio da graça. Para que os irmãos não voltem para casa. Poxa, o irmão falou tanta coisa ruim, né? Tinha que fechar com chave de ouro, né? O rio da graça hoje está acessível a mim e a você. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E teve um ponto muito importante, que para mudar o reino, né? Mudar de reino, na verdade, nós precisamos conhecer a obra de Cristo, né? Qual é a obra de Cristo? Foi o que falou naquele versículo, né? Que ele, através da morte do Senhor ali na cruz, né? Ele nos resgatou, né? Nos tirou do império das trevas, nos transportou. Irmãos, quando eu lembro disso, o meu coração se alegra. Eu fico animado. Falei, graças ao Senhor. Por isso que eu tenho que lembrar dessa obra. Aí eu sei que para mim tocar em tudo que o Senhor é, em tudo que Ele tem para mim, eu preciso estar no reino dEle. Aí é por isso que eu tenho que conhecer o reino de Cristo, a obra dEle ali na cruz, né? Que essa obra ali na cruz não foi algo fácil. Não foi algo assim, o Senhor... Não, foi coisa... Não tem palavra para quê? Para expressar o que o Senhor fez ali na cruz por nós, irmãos. Então, quando eu lembro disso, eu me alegro, falo, Senhor, o Senhor me colocou num lugar tão precioso, um lugar maravilhoso, junto dos irmãos, né, junto dessa família de Deus, né, os irmãos cheios de amor, cheios de cuidado. Então, é aqui que nós temos que estar, viu, irmãos? No reino de Deus. Essa noite o Senhor está falando, você tem que estar no meu reino. Fique firme no meu reino. Senhor Jesus. E Ele está fazendo hoje na igreja, irmãos, o que Ele não pôde fazer lá no Éden, no jardim do Éden, né? Porque lá foi tão rápido, né? Então Ele está fazendo na igreja. O que Ele não fez lá, Ele está fazendo hoje, que é a edificação da igreja, amém? Está fazendo, tecendo esse tecido de amor, tecendo, puxando, botando pressão aí, mas é para que haja edificação. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça, né? Nos dê graça de desfrutar dEle cada dia mais, ter fome e sede da palavra. Ó, não desanimar, irmãos, com as tribulações. Lembre que a tribulação gera perseverança, esperança, gera em nós amor pelo Senhor, cada vez mais nos leva a vencer, né? E também gera em nós experiências
para que nós cuidamos dos outros. Quando você for cuidar de uma pessoa, você fala assim, eu já estive no seu lugar, eu já passei por isso. É diferente quando você está tendo comunhão com uma pessoa, que ele fala que ele já passou para o mesmo lugar que passou, o mesmo caminho que você está trilhando, ele já trilhou. Aí fica fácil de ele falar, não, você faz assim, assim. Então, isso é muito importante, né? Isso é gerado através das tribulações. Porque se eu não passo por tribulação, não tem nada para falar. Eu não tenho nada para ajudar. O irmão está passando por um momento difícil, eu não sei ajudar o irmão, porque eu não passei por aquilo. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Senhor Jesus! Vou deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Eu acho que eu gastei muito tempo, mas dá ainda para a gente compartilhar, né, irmãos? Amém? Pequenos grupos de 3, 4 irmãos. Vamos ruminar mais a palavra, amém? Pequenos grupos. Vamos mesclar, né, irmão? Senhor Jesus.